Mais um corte do Bopismo. Ajude esse canal a bater 100 mil inscritos em 2025. Eu conto com você. Deixa o like, se inscreve, não custa rigorosamente nada. Falou? Valeu. Eu vou falar nomes de alguns treinadores do São Paulo e você de bate-pronto dá uma nota. Falou? Ainda não é esse, ainda não é mata-mata, André. É só notas pros treinadores. Doriva. Sem nota. Não vamos dar nota. Não, tem que dar nota. 0 a 10. Zero. Carpegiani, segunda passagem. 6. Ney Franco. 5. Adilson Batista. 4. Sérgio Baresi. Nossa, fala Sérgio Baresi, treinador. A menção honrosa, eu vou deixar 1 com ele. Leão, segunda passagem. Cara, acho que tem o seu valor, o Leão. Nota 6. Oswaldo Oliveira. O técnico que, se ele mal lembra que passou pelo São Paulo, não deixou muita saudade, né? Nota 5. Vadão. Tavadão, cara. Nota 5 também, não dá pra mais 5 que o Vadão. Nelsinho Batista. Nelsinho Batista tem um valor, foi um cara importante, conquistou título. Nota 7 vai pro Nelsinho. Levir Coupe. Também teve um momento importante, 6,5 pro Levir, vai. Mário Sérgio. O Mário Sérgio, a nossa análise fica meio prejudicada por tudo que aconteceu. Você tem uma tendência a olhar, mas como treinador, nota 5. Jardine. Cara, o Jardine eu tinha tanta esperança nele. Eu acho que o cara que conhece muito futebol. Só que caiu no meio daquela panela lá e foi engolido pelos caras, né? Mas nota 5 também, porque pelo que ele fez no São Paulo, nota menos até, né? 3. Diniz. Cara, o Diniz teve o seu mérito no São Paulo, teve uma trajetória que foi importante em determinado momento, só que pra mim ele foi o pior técnico da história do São Paulo. Pra mim ele foi o pior, porque ele teve tudo na mão e não conseguiu. Tudo na mão e perdeu aquele título mais importante. E com ele, o São Paulo passou os maiores vexames da história, todos na mão do Diniz. Desde o 5-1 pro Inter, o recorde do gol sofrido no Campeonato Brasileiro no Morumbi. Mirassol. O Mirassol. Teve o São Paulo foi eliminado da fase de grupos da Libertadores depois de 33 anos. O São Paulo tomou as goleadas que tomou, tudo na mão dele. Então, pra mim, 0. O Cuca, segunda passagem. Cara, eu gosto do Cuca como treinador. Eu acho que ele tem uma característica aqui do futebol ainda que mistura um pouco o profissional com o boleirão. Então, nota 6,5 pro Cuca. Na segunda passagem? É. Rogério, segunda passagem. Cara, o Rogério como treinador, pra mim, é com dor no coração que eu falo isso. Porque com certeza foi o treinador que eu torci mais pra que desse certo. Mesmo achando que não ia dar. Desde a primeira passagem. Porque Eu não quero que ele volte. Não quero. Eu quero que ele volte como diretor de futebol. Eu quero presidente. No lugar do Belmonte. Cara, presidente do São Paulo. Aí resolve o problema. Senão, Mas qual a nota para a segunda passagem dele? Nota 5, 4, vai. Não vou também, porque o Rogério nota 4. Crespo. O Crespo nota 8, cara. Porque o Crespo tirou a gente da fila, velho. Isso aí. A gente não ganhava um título há quase 10 anos. Ele falou, ganhou. Mas é o Paulista. E daí que é o Paulista? O Palmeiras perdeu a fila no Paulista. Do jejum no Paulista. O Corinthians perdeu no Paulista. O São Paulo perdeu no Paulista, pô. Osório. Cara, o Osório tem uma lembrança boa, mas também passagem curta. Nota 4. Bausa. 4 também. Aguirre. Cara, o Aguirre também teve bons momentos, né? Mas é aquilo, só jogava de um jeito também, ficou manjado o time, nota 5. Carpini. Cara, o Carpini é a vírgula que separa as notas. Um cara que eu tinha muita esperança também, mas acho que o problema do Carpini foi que ele se deslumbrado. Então ele acordou um dia, ele foi dormir um dia, estava no Água Santa, um dia ele abriu o olho, estava no São Paulo. E aí ele se deslumbrou, ele estava achando que ele era a última bolacha do pacote. Aí quebrou o tabu Itaquera, foi campeão da Supercopa, subiu para a cabeça dele e aí... Então, esses dois feitos não dão uma nota melhor de repente? Não dão, sabe por quê? Não, porque foi o trabalho do Dorival, o resquício do Dorival. Era o mesmo time, o mesmo jeito de jogar. Quando ele começou a implantar as ideias dele, o São Paulo despencou. Dorival? Só pelo título da Copa do Brasil. O grande responsável pela Copa do Brasil, para mim, foi o Dorival. São dois responsáveis, eu acho. A diretoria do São Paulo, Casares, Belmonte, Rui Costa, são os grandes responsáveis também, porque esses caras tomaram uma decisão, a melhor decisão que eles tomaram na trajetória deles todas. Que foi eliminar determinados jogadores do elenco. Ou você acha que o São Paulo ia ser campeão com Reinaldo, ia ser campeão com Vitor Bueno, ia ser campeão com Pablo? Não ia ser campeão com Cheder, não ia ser campeão com esses caras. Então eles tomaram uma decisão de se livrar desses caras e trazer jogador com fome como Rato, por exemplo, que talvez que não tem o currículo que o Éder tem.
Não tem o currículo que esses caras têm. Mas foi importantíssimo na Copa do Brasil. A diretoria acertou muito, porque eu também elogio a diretoria quando eu acho que tem que elogiar. Pra mim, eu falei isso pro Belmonte. Eu falei isso pra ele. Você tomou essa decisão, foi a coisa mais importante que você fez no São Paulo. E o Dorival. Se não fosse o Dorival, o São Paulo não teria conquistado. O Dorival colocou na cabeça dos caras que eles podiam ser campeões. Nem eles acreditavam. Ele inventou o Alisson de segundo volante, virou um jogador monstruoso, que era um jogador que eu achava fraquíssimo, virou um jogador monstruoso. Nota do Dorival? Nota 8, 9 pro Dorival. Não, 9 pro Dorival. 9, acima do Crespo. Agora, entrando no São Paulo atual, que nota você dá até agora pro Zubeldia? Cara, nota 4 pro Zubeldia. É mesmo? É. Mesmo? Eu acho... Sabe o que acontece? O São Paulo tem um problema, eu vejo que o São Paulo tem um problema que é muito difícil de administrar e de resolver. Porque assim, é um clube sem comando e é um clube sem cobrança. Lá, os jogadores é quem mandam. O jogador lá escolhe o treinador, velho. Você é assim, cara? Quem escolheu os jogadores deram opinião sobre o Carpini. Isso sim, mas sobre o Zubeldia eu acho que não, né? Não sei. Será que não? Não sei. Mas aí que tá, vamos supor que não, né? Vamos supor que não. Quando o Zubeldia chega, ele percebe que ele tem que se enquadrar, velho. Ele tem que se enquadrar. Se ele mexer com determinados jogadores, ele tá frito, ele tá... Você acha, cara? Cara, tem, com certeza. Ele colocou... Mal ou bem, ele colocou, por exemplo, o Luciano no banco, colocou o Arboleda no banco, colocou o Rato no banco, colocou o Rafinha no banco. Ele pegou uns cobra Mas criada eu acho que ele colocou no banco muito mais por opção de poupar jogador do que escolha. O Arboleda talvez não, o Arboleda talvez tenha sido escolha. No banco do Leão Gomes. Então, mas aí o Luciano, quando ele bate o pé, ele tem a camisa 10. Nos jogos decisivos ele é um meia. Na hora que o bicho pega, é o Luciano que vai jogar. O Dorival tirou o Luciano da Copa do Brasil. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. No jogo mais importante do ano contra o Botafogo lá e cá, quem começou o jogo foi o Leão Gomes e o Luciano no banco. Não, então, mas é que já tava no momento que não tinha mais como colocar o Luciano lá. Porque o Luciano de camisa 10, só pra citar o exemplo do Luciano. Vamos analisar, se você analisar 30 jogos do Luciano com a camisa 10, 29 foram péssimos. Teve contra o Bahia, que ele foi bem. O que ele deu passe, ele fez gol. O Luciano, bicho. Eu também gosto dele. Eu acho que ele é importantíssimo pro São Paulo. De novo, velho. Ele é importantíssimo pro São Paulo. Decisivo. É um cara que se incomoda com derrota. Eu acho que isso é importantíssimo pro jogador. Claro que exagera, acha que joga mais do que joga. Eu acho que ele acha que é craque. Mas eu acho que ele tá na função errada. E aí, você cria antipatia por ele. Porque ele tá na função errada. Então ele faz o gol e faz aquela cara tipo, olha, eu fiz mais um. Não é que ele tá jogando errado. Agora, com a chegada do Oscar, eu tô super otimista, porque eu acho que dá pra jogar ele e o Caleri juntos. E o Oscar e o Lucas mais atrás. Parece que vai ser isso. Então, cara, vai ser sensacional pra eles. O Caleri é o cara que devia estar soltando rojão, fogos de artifício com a chegada do Oscar. Jogou nada esse ano o Caleri, hein? Então, exatamente. E o Luciano também. O Luciano perto do Caleri, pra mim, enchendo o saco do zagueiro, cavando expulsão do zagueiro. É o melhor jogador que tem no Brasil hoje pra isso. O jogador que mais enche o saco, mais incomoda, mais dá trabalho, se chama Luciano. Não tem, mas lá perto do Caleri. Ele vindo pegar jogo na intermediária do São Paulo para armar jogada, não dá, velho. Não tem condição. Eu vou fazer algumas perguntas sobre o São Paulo atual e você, se for meio jogo rápido assim, pode desenvolver um pouco mais para estar se aproximando da reta final do programa. O Zubeldia tem que ficar, tinha que ficar. Sim, tem que ficar. Você sempre foi a favor da permanência dele? Sim, cara, até porque vai trazer quem? Não tem uma Tite opção. você gostaria, não? Porque tem gente que falou, o Tite é melhor que o Zubeldia. Não, eu acho que vai cair no problema todo de ter que confrontar alguns jogadores lá. Vai ter que... Porque no São Paulo eu tenho a impressão que o cara que... Não é o treinador que manda. Não é, o Dorival foi, mas o Dorival fez o jogo de cintura, que é um cara vivido no futebol. Ele convenceu o Luciano a ficar de fora da fase decisiva da Copa do Brasil e o Luciano não esperneou. Ele conseguiu fazer isso. Ele chegou pro Luciano e falou, olha, você vai ficar no banco porque a gente tem uma outra opção aqui. O Luciano falou, tá bom, vamos ser campeão. Ele conseguiu isso. Não é todo treinador que consegue. Eu acho que o Zubeldia consegue, sabia, bicho? Eu acho que o Zubeldia consegue. Eu acho que o Zubeldia, em alguns momentos, ele virou refém desses caras. Em alguns momentos, eu acho que ele exagera na tentativa de agradar esses jogadores. Desde comemorar o gol lá junto com os caras, até... Sabe, Você gosta disso, dele... Não, eu gosto muito do cara que vibra, do cara que tem... Verve. Que vive o jogo, que tá sentindo o jogo lá, que tem a emoção do jogo. Acho que exagera, prejudica o São Paulo, porque ele foi expulso contra o Goiás, estava fora do jogo da Copa do Brasil. Então ele prejudicou o São Paulo. Que o São Paulo fez uma alteração só, com os 45 do segundo tempo. Cubeira, pelo amor de Deus. Exatamente. Então ele prejudica o time. Mas eu gosto dessa característica. O Oscar tem que pedir desculpa antes de chegar a jogar? Cara, eu acho complicado você falar isso, porque assim, na época eu lembro que, até hoje, né, é muito conturbado, é muito nebuloso a história. Justamente por isso, esclarecer. Não, cara, eu não sei, eu acho que
Ele poderia fazer isso, mas ao mesmo tempo você vai abrir uma ferida do passado que muita gente também não tá... Eu acho que agora o foco não é esse. Quando ele foi contratado, eu falei isso. Eu falei, ó, na época, eu lembro que eu acompanhei o caso, só que era muito nebuloso. E até hoje é nebuloso. Ninguém sabe, é o contrato, que tinha um erro, o empresário dele avisou e não sei o quê. A gente nunca sabe o que acontece nesse meio, a gente nunca sabe. Eu falei, eu não gosto de jogador que sai assim do São Paulo. Que, São Paulo, não sei o quê, eu não gosto. Mas agora eu acho que o momento é outro e a gente, se for falar dessa história de novo, vai voltar num passado que não vai voltar, não vai ser resolvido. O pedido de desculpa dele não vai resolver o processo, o passado. E ele tem que provar agora. Ele tem que provar agora que ele tem a chance de provar que ele é um grande jogador, que ele pode resolver os problemas do São Paulo. Que gosta do São Paulo.